tudo certinho. Então vamos lá, pedir aos nossos mentores, ao anjo da guarda, aos nossos protetores individuais, ao coordenador espiritual do curso, que nos envolva na paz, na harmonia, no equilíbrio, a fim de que possamos encontrar o conhecimento e a sabedoria, porque o conhecimento só é bem aplicado quando se junta à sabedoria que vem do coração. Então, que possamos estar abertos, disponíveis para assimilar os conteúdos que desfilarão nesta noite, a fim de aprender mais para melhor servir em nome de Jesus. Nos ligamos a Maria Santíssima, Dona Isabel, a todos os mentores do Hospital Mãe Maria, buscando amparo e proteção. E assim iniciamos o nosso estudo dessa noite. Olha, minha tela cada vez mais clara. Nossa, estou muito chateada com essa tela clara. Muito clara. Achei que ia melhorar. Vamos começar então com a leitura do Evangelho pela Malu. Rita, vocês ficaram muito baixinhos agora para mim, tá? Eu mal tô conseguindo te ouvir. Vou tentar aumentar, foi bom você falar. Estava normal antes? Na outra chamada, Não, mas ouvindo meu som louvor no tava volume baixo. máximo. E eu mal tô conseguindo ouvir vocês para do louvor. Ó, vê se normalizou, porque agora o meu som estava baixo mesmo. Para mim, Normalizou? é normal. Ó, o meu som realmente estava baixo. Deixa eu ver. Não, tá tudo aqui. Deixa eu melhorar aqui alguma configuração, para ver se melhora aí para você. Melhora um pouco, não? Eu mexi nas configurações aqui do volume, nada. Os outros estão com problema também de som? Dá uma mexidinha no seu aparelho, que eu acho que... Eu tô ouvindo bem. Agora você vai ouvir melhor? Ô, Grace, o seu fone Melhorou? tá... É, pode ser o dela Deve ser mesmo. o boninho dela. Não tá ouvindo ainda, Grace? Ixi, agora acho que ela não tá ouvindo nada. Grace, tá ouvindo? Grace, sai e entra de novo. Ô, Grace, se você não tá ouvindo, sai e entra de novo. Eu Vocês estão vendo que eu coloquei aí? vou botar o fone. Peraí que travou tudo aqui, mas eu vou botar o fone. Mas pode ir que eu tô ouvindo você baixinho. Eu tô te ouvindo, só tá baixinho. Aí eu vou botar o fone que vai aumentar. Ok. Para nós tá tudo normal aqui, viu, Grace? Então, vou deixar, por enquanto, o texto até ela conseguir. Então, vamos iniciar a leitura do Evangelho, envolvendo a nossa querida companheira Malu, em nossos pensamentos de paz, amor e harmonia, para que ela possa obedecer à mão espiritual que dirigirá a sua mão para a escola da lição dessa noite, para o nosso aprendizado e reflexão. Então vamos lá. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, ai, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa, mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. O militar, que não é enviado às linhas de fogo, não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, que não desejeis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais, às vezes, é preciso mais coragem que num combate sangrento. Pois quem fica firme diante do inimigo, curva-se sob a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus
lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, porque então, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu precisava tanto disso hoje. Ai, como a espiritualidade é maravilhosa, né? Exatamente. Aqui eu acho que foi tudo dito, tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o nosso tema de reflexão desse mês, né? Da reforma íntima, o peso da queixa. Então, eu acho que foi tudo traduzido nessa passagem. Maravilhoso. E você fez uma leitura assim muito, muito clara, muito harmoniosa. Isso ajuda muito. Muito obrigada, Malu. Então vamos agora. Vai fazer serenidade, não? Pode fazer, Geralda. Vamos fazer a oração da serenidade, acompanhar a nossa irmã Geralda. É muito importante essa oração. Vamos prestar atenção nas palavras. Eu vou até pôr aqui isso, para todo mundo poder ler. Pode ir, Geralda. Eu seguro minha mão na tua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Yes! Obrigada, Geralda. Muito obrigada. Essa oração da serenidade já me salvou de muito Ela é muito boa. Eu faço ela todo dia. Nas minhas horas de dúvida, de aflição, de vacilação, ela é o meu refúgio e a minha segurança. Vamos prosseguir então agora, buscando uma respiração mais profunda, soltando os nossos corpos no assento, no encosto, para que possamos estabelecer uma comunicação energética com o grupo espiritual, que se aproveitam desses momentos de estudo para tratar as deficiências que nós carregamos, as enfermidades dos corpos espirituais, as enfermidades dos chakras, muitas vezes personalidades dissociadas ao agregado, são também atendidas, nos trazendo o conforto e a ajuda que necessitamos. Mas para que isso ocorra, é importante a nossa conexão, a nossa fé, confiança. Então, soltemos o nosso corpo, deixando mais descontraído, fazendo a inspiração correta, que nós, infelizmente, aqui no Ocidente, não aprendemos a fazer a respiração correta, que é primeiro encher os 2 pulmões, inflar o abdômen, segurar um pouquinho, e ir soltando pela boca lentamente, inspirando pela boca, soltando lentamente. Inspirando pela boca, preenchendo os 2 pulmões, empurrando para o ventre, pulsando aquele chakra que tem lá no umbigo, o chakra da criatividade, tão importante neste momento de estudo. E soltando o ar lentamente pela boca, percebendo que, como bolas negras, as intoxicações dos maus pensamentos, dos medos, das palavras descontroladas, desarmônicas, vão saindo do nosso sistema, enquanto esse ar que nós buscamos lá no alto, lá no cosmos, buscamos este ar que é o princípio vital, a energia cósmica imanente, na qual somos mergulhados como gotas de oceanos do mar, no pensamento divino. Busquemos esse alimento que os hindus denominam como prana, gratuito,
infinito, constante como Deus, é um dos principais alimentos dos nossos corpos espirituais. Através do prana, o chakra esplênico trabalha intensamente, equilibrando o duplo etérico, tornando cheio de vitalidade, de disposição, saúde, equilíbrio. E assim ele distribui para os demais corpos toda a boa energia que ele retira, tanto do prana quanto das forças da natureza, energizando todos os nossos corpos, os nossos chakras. Sintamos uma harmonização chegando, enquanto todos os nossos músculos se descontraem. Veja a planta dos pés, as pernas, as coxas, o quadril, o abdômen, o tórax, os grandes músculos das costas, os ombros. O ombro esquerdo cai junto com o braço esquerdo e a mão esquerda sobre o colo. O ombro direito cai com o braço direito e a mão direita sobre o colo, e assim soltamos também os pensamentos e vamos apagar de nossa mente, neste instante, todos os conflitos. Eu apago de todos nós em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo que foi desarmonia na semana que passou, no dia de hoje, para nos concentrar e nos situar neste presente que estamos recebendo e que fizemos por merecê-lo. Cumprimentamos todas as equipes que nos assessoram, nos auxiliam, desde a guarda e vigilância, proteção e amparo, a todos os operadores e técnicos apométricos desencarnados, aos espíritos de luz do kardecismo, aos santos do catolicismo, aos mestres ascensionados, aos mestres do Oriente, que com o seu conhecimento superior iluminam os registros acássicos benéficos, a grande biblioteca do planeta, com os registros positivos de todas as ações, pensamentos dos santos, dos espíritos de luz, de todos os que se libertaram da roda kármica e que agora gravam os registros indeléveis, acássicos, o seu conhecimento, o seu amor, impulsionando a nós, espíritos retardatários, para a busca do si mesmo, para a libertação das reencarnações inferiores, inúteis, nas quais aproveitávamos tão pouco a oportunidade. Que possamos construir uma jornada de luz, aprendizado e libertação nessa oportunidade que estamos tendo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos envolver a nossa companheira Elis para a criação dos campos de força e proteção. Harmonia do lar. Agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais um trabalho de amor e fraternidade universal e por sua proteção e harmonia neste lar. Leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Vamos encontrando em sintonia com nossos mentores pessoais, com os mentores da apometria, pedindo vossos auxílio e proteção. Vamos pedindo ligação com as equipes espirituais de guarda e de proteção, de limpeza e higienização dos médicos e dos seus auxiliares, as diversas fraternidades, hospitais e creches e educandários, anjos, arcanjos e elementares, ativando dos campos de força. Pirâmide inferior na cor rubi, impulso, alfa, beta, gama, delta e epsilon. Ativando a cor rubi de pirâmide inferior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pirâmide superior na cor azul, alfa, beta, gama, delta e epsilon.
ativando a cor azul da pirâmide superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cruz crística no topo da pirâmide superior, na cor rubi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cruz crística em todas as aberturas da casa, na cor rubi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esfera de aço magnético envolvendo os campos já criados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anel de aço magnético envolvendo as esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muralha magnética num raio de 500 metros com a inscrição da oração Pai Nosso, em hebraico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pirâmide de luz ao norte, norte, sul, leste, oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cor verde, estrelizando toda a área de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cor violeta, transmutando todas as energias negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vento solar, removendo e desfragmentando todas as energias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Água crística, limpando toda a casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tratamento e encaminhamento. Peça a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes para a criação de um campo de força na forma piramidal. 1, 2, 3, 4, 5. Desligando todos os espíritos níveis e subníveis que estejam em desarmonia nessa casa e junto aos seus moradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocando-os em pirâmides individuais, trazendo para pirâmides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adormecendo-os com a cor azul médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apagando de sua memória conhecimento e lembranças negativados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diluindo sentimentos negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atuando diretamente sobre seu chakra cardíaco, transmutando e com a cor violeta suave suas energias negativas em positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sobre o chakra frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Refazendo seus corpos e estruturando e beleza crística. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limpando-os com a cor amarela limão esfervescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medicando e tratando-os segundo suas necessidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resgatando em suas mentes boas lembranças e conhecimento positivados. A mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Invocando seus amores, mentores e guias que vibram na frequência do amor crístico para recebê-lo, dando-lhe apoio, amparo, orientação nessa nova jornada de reingresso à evolução. Encaminhando para os hospitais espirituais, educandários e creches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peço aos irmãos elementares para a criação de um jarro de luz com a essência retirada da natureza, proporcionando a todos os seus estados interior e harmonia, equilibrando a saúde que espargidos no ambiente a cada 6 horas, elevando o nosso padrão vibratório e de todos os ambientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peço aos irmãos elementares para a criação de um jardim com flores, com perfumes florais e um riacho, elevando a padrão vibratório e de todo o ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, finalmente, agradeço de todo o coração aos irmãos elementares e peço que retornem à sua morada em seu sítio vibracional na natureza, não permanecendo neste ambiente, e retorna nos dias destinados ao trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agradeço a todas as correntes fraternidades, aos mentores da apometria, aos nossos mentores pessoais, por este trabalho de amor e fraternidades universais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos e sempre. Amém. Obrigada, Elis. Graças a Deus, está feito. Haja luz. Vamos começar, então, os nossos estudos. Como foi, Elis? Achou dificuldade ou foi tranquilo, né? Não, tranquilo. Antes de iniciar com a que você estava fazendo, eu vi um campo muito grande, né, envolvendo todos nós, e aí cor violeta, já fazendo a limpeza, aí depois veio branco e amarelo. Mas como se a gente tivesse todos já, né, em mãos, é redondo, o campo todo, e é uma limpeza geral em todos. Maravilha, é isso mesmo que acontece. É isso mesmo, aí, tá vendo? Tá abrindo aí as coisas, é isso mesmo. O trabalho, desde que a gente entra, eles já começam a nos magnetizar o ambiente. E nós estamos numa não localidade, segundo a física quântica, mas que é um espaço-tempo energético em que todos nós somos envolvidos. Apesar da distância, estamos todos no mesmo ambiente. Olha que coisa, magneticamente, energeticamente, estamos todos no mesmo ambiente, entrelaçados com as nossas auras, e isso é fantástico, isso é magnífico. Vamos lá, então. Pode falar. Isso prova para a gente que a mente tem poder, né? Então, que pensamos coisas positivas, né? E aí está que nós somos capazes. Então, pensar positivo vai colher coisas boas, pensar negativo vai colher coisas más. Então, é só ter um pouquinho só de cuidado nesse sentido. Agora, nos trabalhos, eu acredito que seja tranquilo, porque está todo mundo na mesma frequência, no mesmo envolvimento, né? Assim a gente espera. Mas, às vezes, acontecem coisas que, se a gente não se atentar, pode crescer e dar grandes problemas lá na frente. Mas é isso mesmo. Obrigada, Elis, pela sua contribuição. Fantástico, maravilhoso. Vamos, então, agora para o momento de vida plena. Vamos falar da âncora, que termina hoje. Último dia da reflexão âncora. A âncora, a queixa é a âncora que te impede de navegar. É isso mesmo, né, Malu? Estou falando certinho? Quem quer falar sobre o tema? Certinho. A semana passada a Vânia falou, eu acho que a Elis também falou, né, Elis? A Geralda falou. A Geralda falou. Ô, Dirce, faz um comentário sobre o que você pensa. Você já deve ter feito o seu tema escrito, com toda certeza, né? Então, professora, explica para nós essa situação da queixa e impedir a gente de navegar. Fique à vontade. Se quiser ler o seu texto, se quiser só falar, pode ser breve, não tem... Eu achei muito interessante. Porque é um trabalho, assim, eu não imaginava que teria essas leis. Eu achava que acontecia, assim, mas tudo no mundo tem lei, né? Tudo é lei para tudo. Então, assim, eu achei, ontem, quando eu li, eu não entendi, não consegui assimilar nada. Aí deixei para fazer hoje de manhã. Aí hoje de manhã eu ouvi a palestra, né? Aí eu consegui assimilar melhor. Eu achei muito interessante. Mas então, será que a Débora não vai entrar? Não, que a Débora quer ler, né? Então, mas agora, fala sobre o tema, se você puder fazer um comentário. A Débora acho que não consegue vir, não. Sobre o tema, a queixa é a âncora que te impede de navegar. Tá. Mas em seguida você pode fazer leitura, mas sobrou para você mesmo, lindinho. A queixa é a âncora que te impede de navegar, realmente, né? Eu falei que a gente vive a vida inteira aprendendo isso e às vezes a gente não assimila, né? E vai caindo, levantando, e realmente a queixa é uma âncora que te joga. Quanto mais você queixa, mais as coisas tendem a andar para trás, né? Então, então não sei falar muito. Eu não tenho essa facilidade para falar, não. Também. Mas é isso aí, caramba. Realmente é isso mesmo, é uma âncora, né? A queixa, os maus pensamentos, o desânimo, né? Igual você fala,
O vitimismo, né? Também eu imagino, assim, eu creio que seja uma âncora também que atrapalha muito a gente de navegar. Muito Né? Então, o vitimismo, eu acho que ele é até mais do que uma queixa. É uma queixa, né? O vitimismo é uma queixa. É um vício, né? É um vício de queixa, né? É um vício grande. E o vitimismo, o que ele faz? Ele se queixa para obter a simpatia e a comiseração do outro, né? Dos outros, né? Uma forma também de manipulação, né? Mas foi muito bem, Dirce, muito bem colocado. Fez correspondências muito consistentes. Muito obrigada. Quem quer falar? Daqui a pouquinho você vai defender aí o relatório de vocês. Quem agora quer falar também sobre o tema, última... Vai lá, Grace, você já falou? Exponha para nós o seu genial modo de pensar sobre a vida, sobre a queixa. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Bem, muito bem. Então, eu acho que essa é até autoexplicativa, nem precisa muita coisa, né? A âncora é uma coisa que ela serve para quê? Ela funciona como quê? Ela prende, ela trava, ela segura, né, o navio, ela impede que o navio saia a esmo pelo mar, pelo oceano, por lugares desconhecidos. Então, qual é a função dela? É parar, é travar, é segurar, é reter. E quando você se queixa, reclama, né? Uma vez eu ouvi uma teoria, eu nem sei se ela é verdadeira, que o universo, ele não entende o não. Então, toda vez que você diz assim, eu não quero o ruim para mim, eu não quero o pior para mim, o universo, ele não compreende o não, então ele te dá o ruim, ele te dá o pior, ele te dá a queixa, ele te dá a reclamação, porque como ele não compreende o não, ele só te dá aquilo que ele está te ouvindo pedir. O que você está pedindo? Não me dá isso. Então, entende? Então é para dar isso. E é assim que a gente fica travado, parado, retido no mesmo lugar, preso pela âncora. Muito legal, uma maneira muito excelente de pensar. realmente, existe esse conceito, e eu acredito que ele seja válido, porque quanto mais a gente diz que não quer, mais aquilo abunda. Então, olha, Rita, por via das dúvidas, eu nem sei se é verdadeiro, por via das dúvidas, eu faço aquilo que eu falei aqui na outra semana, que eu aprendi com a minha avó, né? Eu agradeço porque já aconteceu, eu peço o que eu quero, eu paro de dizer, eu só não falo, é como se eu não enxergasse aquilo que eu não quero, então eu só vejo o que eu quero, eu só agradeço pelo que já aconteceu, mesmo sem acontecer. Eu que ainda não cheguei no momento de ver que a graça já foi obtida. Ai, que maravilha, é muito bom de ouvir você, Grace. É muito legal. Mas é isso mesmo, gratidão é a palavra. A gratidão resolve todo esse vício de não reconhecer as bênçãos, porque a queixa é o quê? Não reconhecer as bênçãos que já tem. Porque se nós pararmos para pensar, às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco chocante, que eu sou muito contundente. Mas tem coisa que tem que ser, porque a gente está tão habituado a estar viciado em determinados comportamentos que são aceitos socialmente e que são extremamente prejudiciais para a nossa evolução espiritual, que eu gosto de ser contundente, porque aí não pode falar que eu não me esforcei. Mas é o seguinte, queixa é o não reconhecimento do bem que você tem todos os dias de estar vivo, de ter o sol de graça, de respirar, de estar com saúde, de ter um lar, de ter um teto, de almoçar, de jantar, de tomar banho, água encanada. Gente, antes tirava água antes lavava no rio, depois no poço. Eu me lembro que a minha avó tirava água da cisterna para tudo. Para regar a hortinha dela, para lavar nossa roupa, fazer papazinho, para a gente tomar banho. Hoje você faz assim, jorra água. Vai lá na pia. Rita, as fossas, né, antigamente, não era banheiro, era fossa. Hoje as pessoas têm banheiro até climatizado e as pessoas ainda queixam. Olha, por isso que eu reconheço e eu repito, queixar-se é não contar as bênçãos. Somos seres ingratos. A gente só olha para o que falta e não olha para o que tem. E aquilo que está faltando, se a gente reconhecer o bem, e se aquilo for para o nosso bem, materializa. Se não está materializando, porque não é bom momento e não vai ser tão bom quanto a gente acha que vai ser. Porque o universo e Deus, a vida, enfim, todo esse sistema que regula a vida dos seres imortais, busca oferecer sempre o melhor para todos nós. Quando aquilo que nós achamos que é o melhor não está acontecendo e a gente está pensando certo, pensando positivo, falando positivo, é porque não é hora ainda, porque coisa fora de hora também provoca desequilíbrio, ou não vai ser bom para a gente. Ou não está no nosso planejamento encarnatório. Pode ser o nosso karma de conviver sem ter aquilo que se deseja. Aprender
a agradecer, mesmo não obtendo aquilo que se deseja, porque só o melhor acontece para todos nós. Esse é o meu relato sobre queixa. Eu sou bastante crítica com queixa. Eu começou a queixar, mentalmente eu já tampo meus 2 ouvidos, eu já não escuto mais. Aí eu já fico pensando em outra coisa, até a pessoa concluir tudo e eu poder mudar de assunto. Não dou atenção para queixa mesmo. E acho que quem dá atenção para queixa está fazendo um grande mal para si e para o outro que está falando. Então, amigos, é isso. Vamos agora, então. Se alguém mais quer falar? Obrigada, viu, Grace? Foi muito legal também. Alguém mais quer falar sobre a queixa? Mais um, se quiser, dá tempo. Não, então vamos seguir em frente. Grupo 3 seria a Débora, mas ela não está presente, mas ela fez o trabalho dela direitinho, postou a tempo. Agora, um grupo postou ontem para mim, eu me deliciei, porque eu pude ler devagar, analisar, criar um outro texto para trazer, criar algumas perguntas. Quando entrega no último dia e nas últimas horas, me causa bastante tumulto para mim, porque eu realmente leio, eu realmente analiso, eu realmente participo de tudo que vocês fazem nos grupos que vocês falam. Às vezes não estou falando, mas ouvi, li, percebi, entendi. Então, se manda antes, nossa, gente. E olha, e o ganho é de todo mundo, porque aí eu posso analisar com calma e oferecer um pouco mais para vocês aqui na nossa reunião sobre os temas. Tentei hoje, vamos ver se vai funcionar. Então, a Dirce vai substituir a Débora na leitura do texto? Obrigada. O texto dela é sobre as leis 8 e 9, né? Isso. Compilação dos resumos, né? A lei da apometria, a 8ª lei da apometria, trata do ajuste. Tá me ouvindo? Eu tô sem fone e acabou que eu fiquei perdido, tá bom? Excelente, Dirce. Já perdi de novo. A 8ª lei da apometria trata do ajuste da sintonia vibratória entre médium, espírito e ambiente. Esse processo permite que os espíritos percebam claramente a energia ao redor e facilita tanto a comunicação quanto o tratamento espiritual. O médium regula sua frequência através dos pulsos rítmicos, semelhantes à sintonia de uma estação de rádio. Quando se trata de espíritos sofredores, o médium baixa sua vibração para se igualar a deles, mas deve depois elevá-la novamente para não absorver a energia negativa. Já os espíritos rebeldes podem ser sintonizados com a energia que eles mesmos criaram no passado, de modo a que sintam as consequências de suas ações e assim possam se transformar. Essa lei deve ser sempre usada com finalidade educativa e de conscientização, nunca como punição. A entrevista inicial é fundamental, pois permite que o paciente exponha suas dificuldades e que o grupo de trabalho compreenda melhor suas necessidades. A preparação mediúnica protege o médium. Ai, peraí, já perdi aqui. A preparação protege o médium contra as dores e sensação do espírito, amplia sua sensibilidade e o habilita a atuar ativamente no processo de cura, inclusive aplicando técnicas como reconstituição astral e uso de cores. A 9ª lei possibilita o deslocamento do espírito no tempo e no espaço, levando-o a reviver situações passadas para compreender as causas de seus sofrimentos atuais. Esse recurso permite que o espírito veja suas vítimas, reconheça os efeitos de suas atitudes e aprenda com a lei de causa e efeito. É também um meio de promover a evolução espiritual e reparar laços kármicos. Relacionada a essa lei, 13ª lei dos bolsões de passado, explica que certos traumas, doenças ou distúrbios emocionais no presente podem ter origem em vidas anteriores. Muitas vezes, grupos de espíritos permanecem presos em eventos traumáticos, formando bolsões energéticos que influenciam agora. O tratamento só se completa quando todos os envolvidos são resgatados e encaminhados ao plano espiritual, garantindo a libertação definitiva e a verdadeira cura. Assim,
A oitava e nona lei revelam como a apometria atua tanto no ajuste vibratório, no imediato, quanto na compreensão profunda das raízes espirituais do sofrimento, promovendo a conscientização, transformação e cura integral. Obrigada. Achei muito bom, assim, legal, né? Eu falei que o dela tá mais... Ela juntou, né, o meu foi pequenininho, mas achei bacana, muito bom. Eu falei que é igual eu falei, né, assim, a gente acha que não tem, mas tudo tem lei, né? E tem que se respeitar, porque senão entra, dá prejuízo. O criador de tudo, né, estabeleceu os parâmetros para que as coisas funcionem sem haver o que acontece muito aqui na Terra, acidentes, né? Porque quando e essas leis, elas funcionam automaticamente. E toda vez que nós infringimos uma, a gente bate na parede da lei, né? Qual que é a bater na parede? É a consequência. Toda vez que a gente infringe uma lei, aqui na Terra nem tanto, né? Às vezes a gente infringe, olha para lá e para cá, não tem ninguém, fica quietinho e vai embora. Passa no vermelho, né? E faz um monte de coisa, ninguém tá vendo, mas quanto a lei divina não é como, né, escapar, porque é automático e todos os seres criados estão submetidos a ela, né? Muito interessante, viu? Eu achei muito interessante. Olha, foi muito bom o trabalho de vocês, tá? A síntese foi bem clara, bem estruturada. Foi mesmo. Gostaria de fazer... E a Débora que fez. É que era ela que ia ler, né? Mas ela falou assim, não, eu ou o Leandro. Eu falei, então tudo bem, ué. Mas tá bom, tá ótimo. Tem uma inconsistência pequena, porque o texto diz que a nona lei possibilita o deslocamento do espírito no tempo e no espaço. Mas fala só do deslocamento para o passado. Isso é que eu... A lei é mais ampla, né, do que isso. E ela não pode ser confundida com a ação à distância, porque às vezes, quando eu falo em deslocamento, na terceira lei também tem o quê? Deslocamento de quem? Do médium. Então, nessa lei aqui, quando fala esse deslocamento que ocorre, ela leva o espírito tanto para o passado quanto para o futuro, ok? Então, vamos sempre entender que ação à distância, quando o médium vai, obedecendo uma ordem para fazer algumas coisas longe. Ele se desloca no tempo e no espaço. Que não é a mesma coisa que essa lei aqui, ó. A nona lei. Nós temos parecido. Deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. São coisas diferentes. Ele vai, e o espírito, na verdade, de verdade, ele não vai para espaço-tempo quando a gente faz ele rever algumas coisas. Qual que é o objetivo? Que ele reveja, quando a gente desloca para o passado, não é um deslocamento físico, é o deslocamento de memória, uma regressão. A gente regride a memória dele. Ele não se locomove para lado algum. É a memória dele que a gente diz assim, regrida, lembre-se, vai para trás. Quando a gente diz assim, se você permanece com essa atitude, manda para o futuro, veja que vai... Mas ele não, ele é deslocado somente em forma no pensamento dele. Então, a energia, no caso, seria? Quanto energético é aplicado sobre ele. É aplicado sobre ele um quanto energético que faz ele entrar na vibração e sentir as consequências de tudo aquilo que ele gerou. Ok? Entendi. Então, não podemos confundir duas leis que falam de deslocamento. Eu gostaria de propor ao grupo que fizesse algum tipo de comentário positivo, que algum tipo de inclusão. Eu perdi minha folha, cadê minha folha? Foi. É horrível. Você está falando mediante o que você comentou, Rita? Não, mediante o que a Dirce leu. É, porque tem a ver com um dos casos, né? Aí se começar a comentar, a gente vai estar respondendo também aos casos. Não, eu estou falando sobre o que a Dirce leu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer um comentário. Ela falou sobre a oitava e a nona lei. Sim. Todos já fizeram seus resumos, que eu sei. Então, se alguém quiser complementar, de achar que quer colocar mais alguma coisa para enriquecer, eu estou abrindo espaço. Eu já fiz a minha contribuição.
Posso falar um pouquinho? Pode. A nona lei é um recurso de regressão e deslocamento, que permite a gente trabalhar além das fronteiras físicas. Então, a gente vai mergulhar, né, vai mergulhando em memórias passadas ou alcançando distâncias espirituais. Então, é exatamente isso. A gente vai ou regredir, como a Rita disse, para que a pessoa visualize aquilo que aconteceu de fato lá atrás, ou, se ela não quiser se redimir, vai para frente, para ver o que vai lhe acontecer se não houver uma modificação. Então, eu acho assim, esse recurso de regressão e deslocamento, eu acho que fica bem legal, porque quando a gente pensa em ir para trás, a gente está fazendo uma regressão. E quando a gente fala em deslocamento, a gente está empurrando para frente. Então, eu acho que essas duas palavras fixaram para mim bastante a essa nona lei. Regredir e deslocar. Então, para mim ficou mais claro dessa forma, Rita. Não sei se procede, se não procede, mas eu achei interessante pensar dessa forma. Posso... Na verdade, é regredir e progredir. Regressão e progressão. Regressão no tempo e progressão no tempo. Ok? Deslocamento pode gerar aquela confusão que eu estou querendo que não aconteça. Ok? Então, quando você faz uma regressão, levando ele para analisar os comportamentos que ele teve, e muitas vezes ele está queixoso, porque fizeram o dodói nele, aí a gente leva ele para ver que aquele dodói é consequência de algo que ele fez lá atrás também, as vítimas que ele... Aí, se ele continua, ou se ele é rebelde, e ele é perseguidor, ou se está aí mal macomunado com a maldade, a gente faz uma progressão no tempo, uma progressão no tempo, para que ele perceba o quanto energético que ele gerou negativo para ele mesmo. Eu acho que ficou bom assim, ficou? Ficou. Ok. Gostei, ficou muito bom. Vamos para o próximo. Com relação à sintonia, nós também, quando fazemos a abertura do trabalho, nós elevamos a sintonia do grupo, ou não? Sim. Tudo aquilo que nós fazemos, relaxamento, aterramento, limpezas, é tudo para quê? Para elevar a sintonia do grupo. A sintonia do grupo tem que estar aqui em cima. Porque se a sintonia ficar aqui embaixo, o que está aqui embaixo? A sintonia do dia a dia. Como é que é a nossa sintonia do dia a dia? Tumultuada, cheia de ruído, não é? Ruído, quando eu digo, é incompreensões, contratempos, agitação. Então, nós tiramos cada um de nós da sintonia habitual, elevamos a sintonia de todos. Então, ajuste de sintonia também é grupal. E a gente ajusta a sintonia do médium com o espírito que vai falar. O espírito, se ele é um doente, ou um rebelde, ou um trevoso, a sintonia dele está lá embaixo. A do médium está aqui. Como que o médium vai comunicar com ele? Fala para mim. Aí quando eu falo assim, ajustando a sintonia, ou eu digo sintonizando, eu estou baixando a sintonia do médium, para encaixar na do espírito. Dá para entender? Por isso que é importante, quando termina, ajusta de novo. Aí a gente o quê? Equilibra o médium, a gente ajusta a sintonia de novo dele para cima. Porque senão ele fica em sofrimento. Não é porque o espírito está judiando dele. Ele pensa assim, aquele espírito me deixou. Não, é porque ele está numa vibração negativa, uma vibração ruim, que é a vibração do espírito. Porém, o médium disciplinado, trabalhado, equilibrado, destemido, ousado, esse é o médium apométrico. O que ele faz quando ajusta a sintonia dele? Ele simplesmente libera o mecanismo da voz dele para o espírito, vigiando o teor da fala. Que tipo de fala que ele está. Ele não permite que se fala palavrão, ele não permite que o espírito fale abobrinha, né? Coisas ofensivas, gravemente ofensivas. Mas, enquanto isso, ele vai trabalhando o espírito. Ele sabe o quê? Desimpregnar. Ele sabe fazer limpeza. Ele sabe, o médium não sabe um monte de coisa. Ele aprende. O bom médium, enquanto ele tá fazendo isso, mostro para vocês. Tenho provas para mostrar para vocês de grupos que depois tem médium que desenha o que estava acontecendo enquanto estava atendendo aquele espírito. Os outros médiums todos começam a socorrer aquele espírito, inclusive o médium que está comunicando. Então, todas essas, no casos que já estão habituados, todos aqueles protocolos é para usar ativamente durante o trabalho. Não precisa de esperar o dirigente pedir.
Às vezes o dirigente está envolto ali na conversa com o espírito, vai já fazendo, vai limpando, vai liberando, vai tirando amarras, vai quebrando empinado, vai ajudando ativamente, ok? Essa é uma informação, a minha voz ainda não está 100%, é uma informação muito legal para que vocês são ótimos, eu não tenho o que pensar. Eu tô, inclusive, colocando mais responsabilidade nas costas de vocês, porque vocês dão conta, já provaram para todo mundo. Vamos agora para o texto do grupo. Qual é o próximo texto? Eu tenho que olhar porque eu não decorei. A 10ª e 11ª. É o grupo, é o 8.2, né? Isso. O texto... É o grupo 1. Ah, é com você, é verdade. Isso. O Michael fez a relatoria, depois eu incluí mais algumas coisas do meu texto e eu vou apresentar o que a gente definiu na 10ª lei de acordo com a apostila. A 10ª lei, lei da dissociação do espaço/tempo. A 10ª lei estabelece que pelo comando mental e pela contagem apométrica é possível dissociar espaço e tempo, permitindo que o espírito reviva fatos passados, mesmo de vidas anteriores, ou seja conduzido a outras dimensões. Desta forma, o espírito pode ser levado a qualquer ponto do tempo psicológico ou espiritual, facilitando assim o acesso a memórias traumáticas para revivência e posterior desbloqueio. Ajuda ainda na investigação das causas espirituais e kármicas de doenças, obsessões e sofrimentos, mas também permitindo ao operador conduzir o paciente a experiências espirituais em planos sutis, fora do tempo linear terrestre. Quando levamos um espírito incorporado ao futuro, isso se dá através da aceleração do fator tempo. Dessa maneira, ele sofrerá um salto quântico, caindo em região compatível com seu campo vibratório e peso kármico negativo. Fica imediatamente sob toda a energia negativa de que é portador. Usa-se essa lei para tratar obsessores resistentes, pois ao ser levado ao futuro, o espírito sofrendo um salto quântico, onde a totalidade de sua carga kármica negativa vai gerar nele uma sensação de opressão terrível, servindo para que ele sinta as consequências de seus atos. Ao usar essa técnica, é necessário um cuidado especial. Se o espírito for desligado bruscamente enquanto estiver no futuro, a energia acumulada esmagará seu corpo astral, transformando-o num ovoide. Deve-se trazê-lo de volta ao presente lentamente, antes da desincorporação. Em resumo, a 10ª lei dá à apometria a possibilidade de trabalhar o ser humano além do tempo cronológico, entrando no tempo espiritual, onde as memórias de todas as experiências ficam registradas. A 11ª lei, ela fala sobre a ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Essa lei nos explica que a força telúrica da Terra, a energia vital do planeta, atua sobre o espírito que deve reencarnar. Existem espíritos desencarnados que conseguem resistir à lei da reencarnação. São espíritos possuidores de mente e inteligência bastante fortes. Dessa forma, conseguem sustar a lei neles próprios, ficando por longos períodos de tempo sem reencarnar, até milênios. O que acontece, ao longo do tempo, começam a sofrer a atração da força magnética planetária, sintonizando-se assim, mesmo que num processo lento, mas progressivo com o planeta. Existem espíritos que, por medo ou rebeldia, resistem ao retorno ao corpo físico. A lei nos mostra que, apesar da resistência, a atração telúrica do orbe terrestre os impulsiona para a encarnação obrigatória, pois é assim que se dá a evolução. A energia telúrica funciona como um ímã espiritual. Os trabalhos apométricos, neste caso, podem ajudar a esclarecer, a harmonizar e suavizar o processo para esses espíritos em conflito, pois com o tempo, o planeta passa a exercer sobre ele uma ação destrutiva, deformante, e uma degradação lenta e inexorável. Nessa lei, podemos ver o que acontece com espíritos poderosos. Vamos aqui citar o exemplo dos magos negros, que evitam a reencarnação por milênios, passando assim a sofrerem a ação do magnetismo primário do planeta, a ação telúrica, onde seus corpos astrais vão sofrendo uma ação corrosiva, lenta e progressiva. Essa ação vai fazendo com que eles percam a aparência humana. E podemos dizer ainda que essa deformação é irreversível enquanto estiverem transgredindo a lei da reencarnação. A reencarnação é inevitável, pois a Terra exerce um magnetismo natural que reconduz os espíritos ao ciclo evolutivo, e isso só se dá através da encarnação.
Muito bem. Ótimo trabalho. Alguém quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa, Michael? Alguém quer fazer algum comentário, perguntas? Olha, foi muito bem escrito o relatório. Bem claro. Infelizmente, você não colocou os exemplos, e ficou um pouco diferente do que você me mandou. Mas aqueles exemplos serão muito ricos. Mas eu tenho. Você quer que eu passe os exemplos? Eu tenho eles aqui. É que eu achei que, como ele falou a respeito dos casos, que não fosse falar sobre eles agora. Deixa ele fazer uma explicação para que vocês percebam. Essa lei aqui, a 10ª da dissociação do espaço-tempo, ela não é para analisar os atos do espírito. E isso é na 9ª lei que se faz. Essa lei aqui, a dissociação, é acelerar o tempo, para fazer o quê? Um choque, colocar um choque no espírito rebelde. Então, ela não existe para fazer exploração da natureza dos erros dele. Isso é na 9ª lei. É só essa pequena confusãozinha que foi feita. Tá? Então, deixa eu ilustrar os casos. A 10ª lei e a 12ª lei. Né? Nesse caso, foi usada a 10ª e a 12ª lei. Um espírito obsessor, durante um atendimento, mostra-se irredutível, recusando-se a perdoar. Sentia-se muito seguro em seu poder e lógica de vingança. Como último recurso, usou-se a 10ª lei. Instantaneamente, ele sentiu o ambiente hostil, sentindo o peso esmagador de seu karma negativo. Entrou em pânico, suplicando para sair dali. Nesse caso, o choque energético foi usado como ferramenta terapêutica, levando o espírito à rendição. Nesse caso, houve também a aplicação da 12ª lei, trazendo lentamente o espírito ao presente. Agora, a ilustração da 11ª lei. O caso do colete de ferro, que foi muito bem narrado pelo Dr. Lacerda, né, explicado. Então, o caso do colete de ferro, a equipe se deparou com um mago negro extremamente poderoso que resistia à reencarnação há milênios. Ao ser confrontado, apresentou-se com uma forma altiva e desafiadora. Porém, os médiuns videntes descobriram que por baixo da ação plasmada, o corpo astral estava em avançado estado de decomposição, por ação da força telúrica. Ele havia criado um colete de ferro magnético, com o qual drenava a energia de suas vítimas e mantinha sua forma coesa. A equipe removeu o colete e o fez, através de um espelho astral, fazer com que ele visualizasse sua verdadeira aparência. O choque quebrou seu orgulho e finalmente ele aceitou ajuda. Isso depois de milênios ali sem reencarnar, usando esse colete para disfarçar a degradação que ele vivia e usando também esse colete como um artefato magnético com o qual ele drenava a energia das vítimas dele. Então foi preciso assim, um trabalho bem intenso, né, os médicos conseguiram visualizar toda essa situação e ele teve que deparar com a situação dele terrível para que ele visse que não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer e ele permitir que fosse ajudado. Percebe que os dois exemplos deixam bem ilustrado o texto de vocês? Quando retira os exemplos, não fica tão compreensível. Os dois exemplos são riquíssimos para esse relato de vocês. Por que a espiritualidade se empenha tanto em evitar que ele chegue à alvoidização? Porque se ele permanece, ele vai chegar à alvoidização. Porque a lei é de amor. Porque nenhum filho de Deus está abandonado a si mesmo, aos seus erros. Essas ordens vêm do alto para que os trabalhadores da luz exerçam. Espíritos ligados a eles por amor, de experiências transadas, às vezes até em outros ordens, trabalham incansavelmente para gerar um momento de recuperação. Então, a gente às vezes fala, Deus esqueceu de mim, estou aqui na Terra todo ferrado, todo arrebentado, Deus me largou aqui. Gente, se ele não larga um irmão que foi as últimas consequências, burlando e agredindo os irmãos e subvertendo toda a ordem, dando maus exemplos, porque nesse ponto ele já tem escravos que trabalham para ele, hipnotizados, maltratados, em condições também terríveis.
No entanto, a lei divina, que é de amor, não é só de justiça, ela busca no abismo seus filhos. E acho isso muito bonito. Isso é uma coisa assim maravilhosa de saber que ninguém está perdido para a divindade. E principalmente, alguém o ama. Em algum momento ele foi amado e ele provocou o sentimento de amor em alguém. Então, ele tem também os seus valores. Geralmente são as mães e as esposas e filhas, geralmente. Os pais também costumam, mas em maior quantidade as mães e filhas e esposas. Maravilhoso. O que eu achei muito legal, realmente, foi muito bem colocado esses exemplos. Os próprios exemplos elucidam cada palavra do relatório de vocês, tá? Bem, aquele pequeno equívoco já está resolvido. A questão do salto quântico, a gente não... Há pouco tempo que a humanidade tem esse conhecimento à disposição. Vocês já viram aqueles experimentos de dupla fenda, do salto quântico? Os átomos giram, né, em torno do núcleo. De repente, esse está aqui nessa trilha, aparece lá na sétima trilha. Esse é o salto quântico. Porque ele não vai de trilha por trilha. Ele está aqui e aparece lá adiante. Isso é o salto quântico. Então, é incrível como a física corrobora a espiritualidade, né? Eu acho muito lindo quando se junta ciência com espiritualidade. Acho magnífico isso. O que vocês acham? É o futuro, né? Um outro esclarecimento. O mal-estar, a dor que ele sente quando coloca ele nesse espaço-tempo causal porque é o resultado das ações dele, não é porque ele sente dor, porque ele dá, é porque a energia é muito ruim, entendeu? A energia que ele sente das ações dele é muito ruim, por isso que ele fica muito incomodado. E esse é o grande tchan, é a cereja do bolo, que faz com que ele, nossa, daqui tanto, eu gosto de fazer assim, ó, eu vou te colocar 100 anos à frente, eu gosto de estabelecer um tempo. Ele fala, Deus me livre, eu sou espírito eterno, é uma energia totalmente negativa, né? Então é uma coisa muito pesada, por isso que dá todo aquele incômodo, aquele desespero. É realmente um sentimento, de acordo com o que a gente estudou, de opressão mesmo. Eles se sentem ali quer sair dali, porque fica oprimido mesmo. Então imagine, quando se diz para ele, eu gosto de estabelecer tempo para ele perceber urgência. Eu gosto de falar assim, colocar 100 anos. Mas é porque eu já percebi, ou já me disseram, que 100 anos é suficiente, né? Ele fala, pô, eu sou eterno, eu já sei que 100 anos é daqui a pouco, entendeu? Ele já sabe que 100 anos é um piscar. Daqui a pouco eu estou encrencado com essa situação. Não, eu não quero, eu já estou parando agora. Eu não quero isso. Eu acho isso magnífico. A sabedoria do doutor Lacerda. E isso suscita e inspira em nós também a ousadia de criar, como a gente cria lá no nosso grupo, outras abordagens, utilizando também a ilusão vibratória, que nós tivemos casos muito bons, né, nos últimos tempos, em que nós, usando mesmo para encarnado, não só para desencarnado, mas para encarnado rebelde, a gente também utiliza algumas dessas técnicas. Algumas técnicas adaptadas, e eu acho incrível essa possibilidade de criar situações, na verdade, são situações teatrais, né? Então, a gente gera um teatrozinho ali, e o rapaz começa, ou quem seja, a raciocinar. Parabéns, viu, grupo? Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Agora, quem quiser me ajudar, o 83, né? 83, é isso? 82, 81, 83. E quem é? A Grace. Peraí que eu tô abrindo ele aqui. Eu não tava te interrompendo, que é para dar tempo de eu abrir, entendeu? Eu já sabia que era eu, mas eu tava abrindo ele aqui. Eu falei, gente, peraí, enquanto ela fala, eu vou abrindo.
Uai, não tem que contar com a esperteza, né, Grace? Como é que faz? E a gente não vai, e a gente não vai usar? Imagina, né? O recurso tá aí, né? Poxa, não posso fazer mal a ninguém, eu não posso fazer nada de mal a ninguém, mas, poxa. Então, eu vou falar sobre a 12ª e a 13ª lei, tá? A 12ª lei descreve que sempre que um espírito desencarnado é levado ao passado durante uma incorporação mediúnica, ocorre uma alteração energética que gera uma tensão entre o presente e o passado. Se houver um desligamento brusco do espírito nesse estado, essa energia pode atingir a sua estrutura, destruindo o corpo astral e reduzindo-o a um ovoide, restando apenas os corpos superiores. Para evitar esse risco, o retorno ao corpo presente deve ser lento e cuidadoso, usando contagens regressivas ou técnicas específicas. Essa lei também é aplicada de forma terapêutica em obsessores muito resistentes. O espírito é projetado para o futuro e revive as consequências da sua vibração negativa, sentindo o peso do próprio karma. O choque o leva ao desespero e abre espaço para a verdadeira cura, que só acontece pelo amor. O conteúdo é sempre um recurso extremo, exigindo retorno gradual para evitar danos. Acho que nem preciso exemplificar ele, porque vocês acabaram de fazer toda essa exemplificação. Né? Você e a Malu acabaram de fazer a exemplificação dentro do texto dela, quando ela colocou a 10ª lei e acabou colocando a 12ª também. Então, eu vou só pular para fazer a parte do resumo onde a gente fala da 13ª. Já a 13ª lei revela uma das causas mais profundas das recaídas espirituais, os bolsões de passado. Eles são formados por grupos de espíritos ainda presos a dramas traumáticos de vidas anteriores do paciente. Mesmo quando os obsessores atuais são afastados, essa coletividade de dor continua emitindo vibrações negativas que atingem o encarnado por ressonância, já que ele próprio esteve ligado àqueles eventos. Assim, muitos doentes experimentam períodos de melhora seguidos por depressão, agitação ou recaída. A técnica de tratamento envolve 3 etapas: abrir a frequência para identificar a origem do trauma, conscientizar e resgatar coletivamente os espíritos aprisionados e, por fim, encaminhá-los para hospitais ou colônias astrais. A verdadeira cura só acontece quando essas memórias coletivas de sofrimento são libertadas, pois ignorá-las é tratar apenas os sintomas sem remover as causas. Aí eu coloquei aqui mais um adendozinho que fala assim: essas 2 leis mostram que a apometria não se limita a afastar os obsessores, mas atua no tempo e na história espiritual do indivíduo, promovendo resgates coletivos, libertação, consequências ligadas ao mesmo enredo, fazendo assim a cura individual do ato de caridade expandido no tempo. Muito bem, excelente relatório, grupo 4. A capacidade de síntese muito boa, adoro. Adoro quando não é fotocrítica da apostila. A lauda só pode ter 15 linhas, Rita, não pode ter mais que isso. Muito bom. Bom mesmo. Mas eu tenho alguma coisa assim para comentar. Já foi esclarecido. Vocês fizeram uma sobreposição da 12ª lei ali com a 10ª lei, tá? Tecnicamente, a projeção futura é da 10ª lei, a dissociação do espaço-tempo. A 12ª lei não é uma técnica de ação, mas é um alerta, é uma técnica de alerta, que descreve o fenômeno do choque do tempo. Dá para perceber a diferença? Ok? Então, vamos gravar o seguinte: a 12ª lei, do choque do tempo, é uma lei de alerta para o espírito. Ó, se você continuar, vai ferver. Entendeu? O fenômeno da ovoidização já ocorreu. Sabemos no histórico que já ocorreu de dirigente esquecer de trazer o espírito de volta e não volte. Já ocorreu. Então, tem que trabalhar com muita atenção no que está fazendo. Posso fazer uma pergunta? Quando isso acontece, o que faz? Primeiro o dirigente arrumar um baita karma, né? Segundo, os mentores vão trabalhar arduamente para esse espírito. Primeiro tem a questão dele ficar rebelde e colar naquele que provocou. Porque o ovoide, ele gruda ali e passa a viver junto com a pessoa. Tem esse risco. Então, os mentores, e o cara vai ter que trabalhar com a pessoa muito, pedir muita ajuda e orar muito. Mas é uma situação muito preocupante. Então, se vai fazer uma coisa, presta atenção no que está fazendo. Lembre que
tudo que a gente faz tem um objetivo. Então, vai fazer? Faça direitinho. Porque você pode prejudicar muitíssimo o irmão, né? Principalmente esses acidentes acontecem quando o amor se distanciou e desculpa, mas o sensacionalismo passa a fazer parte de um grupo. Então, quando o amor está presente, a vibração do grupo não vai permitir esses acidentes, porque os mentores têm acesso imediato a todos os médios, aos trabalhadores, ao dirigente, à mente do dirigente, alerta, chama atenção, manda recado, dá pulso, não permite. Então, às vezes, especialmente no início, e eu não vou dizer para vocês que eu não passei por essa fase, porque eu admirava tanto a minha dirigente, aquela mulher poderosa, eu olhava, gente, mas que mulher poderosa essa mulher. E eu achava tudo aquilo muito chique, muito 10, muito... Depois, entendendo, estudando, vivenciando, eu passei a ter mais cautela do que qualquer outra coisa. Mas no início pode-se ser levado aí por uma agitação de poder, né, de novidade, e não é isso. O trabalho apométrico, essas leis e técnicas, elas existem para ajudar, não é para torturar, não é para impor força, e determinados recursos é para que o espírito para de sofrer logo, meu irmão, vamos parar com isso, olha aqui, né? E sem fazer isso com amor, né? Mostrando que, infelizmente, às vezes a gente tem que dizer, olha, infelizmente eu tenho que te mandar um lugar aí que não é muito legal, né? Mas, dependendo do que ele está apresentando, é o que a gente precisa fazer. Se a gente puder evitar, a gente tenta evitar ao máximo, tenta ver se consegue recuperar ele para os bons. Muito legal, vamos lá. E alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso? Ô, gente, eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês absorveram. Quando o espírito vira um ovoide, quais os corpos que ele tem? Que resta para ele? Nós temos... Fica o corpo superior, inferior, o ático e o búdico, que sobra. Quase por um a mais que você não foi 100%. É que eu não pensei de tudo. Bom, você pôs um a mais aí. Quem quer ajudar a Vânia a correr? Ele perde o superior. O superior não entra nessa lista dela. Não, é o contrário. O inferior que não entra. Né? Eu falei o 4. O corpo inferior está ligado com as atividades. Quais atividades do espírito? Lógica, não é? Lógica, a parte da lógica. E quando ele perde esses corpos, do quaternário, a gente fala quaternário inferior, que é do mental inferior até o físico, são os corpos inferiores, aí perde todos os corpos inferiores. Ok? Isso daí precisa estar bem entendido, beleza? E por quê também? Não só o quê, mas por quê. Beleza? Então vamos lá, gostei muito, parabéns, foi show de bola, gostei muito. Então vamos em frente. Me ajuda aí, gente, que fica mais rápido. Agora é o 8.2, 8.3, 8.5, é isso? É o grupo 2. Não tem ninguém do grupo 2. Ah, tá. Yeah. Tá. Assim, o meu resumo e o da Miriam ficou muito parecido. Aí eu não sabia, eu ia ler o dela, aí ela disse, tá, então lê o seu. Aí a gente decidiu ler o meu, então. Que ótimo, estão falando a mesma língua. Isso é bom, hein? Aí deixa eu só achar aqui, peraí. Tem uma folha a mais aqui. A terceira lei, ação à distância pelo espírito desdobrado. É usada para visitar locais e diagnometria, diagnóstico médico e espiritual. Estudo de casos. Um paciente relatava dor crônica na região do abdômen. Já havia feito exames físicos e nada era diagnosticado. Por meio da apometria, aplicou-se a terceira lei. O médium vidente foi desdobrado e projetado para o duplo etérico do paciente.
O médium, então, conseguiu visualizar um aparelho extrafísico que estava drenando a energia do órgão, refletindo como dor no corpo físico. Foi, então, realizada uma cirurgia astral para removê-lo e cromoterapia fluídica para regenerar o órgão, desaparecendo por completo a dor. A segunda lei, desdobramento dos corpos, usada para tratar casos de magias complexos. Exemplo, uma pessoa bem-sucedida, de repente, começa a perder várias coisas ao mesmo tempo. A empresa vai à falência, o relacionamento termina e é tomada por pensamentos suicidas e pânico. A segunda lei é aplicada separando todos os corpos sutis. Assim foram diagnosticados larvas astrais, laço energético e agulha magnética. Cada aparelho tinha uma função específica, causando muito sofrimento na vítima. Cada feitiço foi desativado e limpado completamente de cada corpo. Após isso, os corpos sutis foram reintegrados ao físico. Vampirismo por ressonância afetiva. Aplicação da 13ª lei. É um vampirismo por amor. Relato de caso. Uma paciente se queixava de fadiga crônica e vida sem cor. Investigando suas vidas passadas, se descobriu que ela teve um filho que morreu muito jovem com uma doença debilitante. Essa mãe se doou anos para cuidar dele. Após a morte, se descobriu que um nível de consciência ficou conectado a ela. Então, trouxeram esse nível de consciência e mostraram-lhe sua condição atual e a da mãe, e o convenceram a se reintegrar ao seu espírito principal. O cordão energético foi cortado, o fluxo de energia do paciente voltou ao normal. Resgate em mundos paralelos. Paciente relatava transtornos de personalidade. Foi investigada suas vidas passadas e descobriu-se que ele teve uma morte violenta e um nível de consciência se desprendeu e ficou preso em um mundo paralelo. Foi projetado um médium para encontrar o nível perdido e o trazer de volta à consciência principal. Este é um trabalho de alta complexidade, atua em nível profundo. É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu estou só achando aqui. Acho que eu achei aqui. Eu achei interessante o vampirismo, que nem sempre é por ódio, por outras coisas, né? É um vampirismo por amor, no caso, o filho que não se desprendeu da mãe. Quando uma mãe perde um filho, dizem assim que a gente, não a mãe perde um filho, mas qualquer pessoa que a gente perde, dizem que a gente não pode ficar pensando muito na pessoa, né? Porque a pessoa do outro lado também sofre. E aí eu achei esse caso que os dois, eu acho que é o que quer dizer, né? Que os dois sofrem, no caso. Tem uma particularidade muito, nem é uma peculiaridade. E eu já vi isso essa semana atendendo. Essa semana? Não, semana que passou. Eu atendo pessoas, eu tenho clientes que eu atendo, junto com a Carol. Nós fazemos um trabalho de uma terapia vibracional e usamos a apometria, entre outras técnicas. Exatamente parecido. Eu falei, gente, parece que é para a gente ter certeza que o doutor Lacerda fala acontece. A peculiaridade é que esse nível não foi filho nessa vida, é de outra vida. Olha a peculiaridade. E nós encontramos um caso exatamente igual. Ele está colado, né, porque a encontrou reencarnada. Então, olha como que esse laço de amor obsessivo, doentio, ele dura. E os laços mais difíceis de cortar são os laços de amor doentio, são os laços mais difíceis, mais do que o laço de ódio. A mãe, naquela encarnação que ele faleceu provavelmente antes da mãe, deve ter se fixado, a mãe desencarnou, provavelmente a energia dela levou ela para um lugar distante, depois ela reencarna, ele reencontra através do quê? Da capacidade que todos nós temos de sintonizar e achar a sintonia com quem nós amamos. Colou de novo, só que não era nem filho daquela encarnação. Assim como um caso que nós atendemos a semana passada, aquele nível
era filho de outra encarnação, causando o quê? Causa doenças, a pessoa já está na idade madura, então causando muitas doenças, muitos mal-estares. Então a pessoa já numa idade avançada sofre muito, né, com isso. E ela teve a bênção de ser libertada, e ele teve a bênção de ser cuidado e atendido. Então essas coisas acontecem de verdade, tá? E tem a questão também do resgate em mundo paralelo, né? Foi muito bem feito. Vocês resumiram coisas complexas com uma facilidade incrível, né? Dois temas bem complexos. Eu só quero falar do resgate em mundos paralelos. Esse resgate em mundos paralelos, ele não é uma técnica em si mesmo. Ele é uma junção de técnicas. Dá para perceber? É um caso que aconteceu, mas esse resgate não é uma técnica. Se usou o quê? O desdobramento espiritual, desdobrou o médium fez a viagem. Que viagem que ele fez? Ele fez o quê? Houve a terceira lei, a lei da ação à distância, projetou o médium para a distância, regressão no tempo. Usou a nona lei da regressão do tempo, usou-se a quarta lei de campos de força, e usou-se a sexta lei, condução do espírito, para guiar o nível de volta no seu campo original. Então, veja bem, quantas leis foram usadas? 1, 2, 3, 4. Isso significa o quê? Conhecimento. Quando se conhece as leis, como elas funcionam, você faz um mix delas e tem um resultado. Para isso é importante o quê? Trabalhar, treinar, observar, estudar, decorar. Olha, sinto muito, mas é bom decorar as leis. Decorar no sentido de guardar o sentido, para que ela existe, ok? Que aí, num momento, você consegue juntar e fazer um combo. Na verdade, é um combo de leis que se usou. Deu para entender isso? Uhum. Eu vou mandar para cada grupo esses meus pequenos, essas pequenas dedos aí, o dedo aí na sopa de vocês, a colher de palminha aí na sopa de vocês. Eu acho que vai ser legal. Vocês vão me dizer depois se foi bom ou não. Vamos para o último agora, é isso? Estou errado? É o nosso. O nosso é o 3. É o 5. Ah, tá, 5. Deixa eu achar você aqui. Sem querer, eu fechei. Ah, é a Luciana. A Luciana ficou desfalcada essa semana, né? Seria a Eliana, né? Mas como a Eliana não tá, vou eu. Aí qualquer coisa, a Elis complementa. Você e a Elis estão trocando figurinha, né? É. Eu acho que vai ser assim, porque ela agora vai trabalhar à noite. Acho que vai ser assim. Então, o nosso também ficou um caso. Caso 3. Um espírito guarda, preso a um trabalho de magia, com firmeza e amor, o dirigente o liberta da hipnose, promove-se um encontro entre entes queridos, né, e encaminha para a luz. Em seguida, busca-se um magro negro, desencarnado, responsável pelo trabalho. Sem confronto, mostra-se suas próprias falhas passadas, levando ao arrependimento e à decisão de desfazer todos os males causados, sendo também acolhido em direção à luz. Até quem encomendou o mal é levado a refletir, perdoar e reconciliar. Assim, a cura se realiza através do amor. A apometria, apesar de complexa, está ao alcance de todos, que agirem com fé, amor e intenção. Então, assim, aqui mostra que teve uma encomenda, né, através de um trabalho pedido por um magro negro, e o dirigente, né, ele que conduz toda a reunião, ele tem que ser firme, mas tem que ser amoroso, para poder tentar levar para o entendimento esse espírito, né, que está sofrendo, e mesmo todos que estão envolvidos, o magro, que encomendou o trabalho. Então, assim, a apometria é amor, firmeza e intuição. Aí, se a Elis quiser complementar, Elis, que você tinha me dito aquela hora no áudio. A gente acaba pincelando, né? Porque a Malu falou alguma coisa referente aos casos. A apometria é isso. A apometria é amor e dedicação. A própria Rita, ela acabou de mencionar que nós temos que ter na ponta da língua as leis, porque cada caso é um caso, né? E você vai usar desde a primeira até a 13ª. Nesse caso da Lu, os próprios magos negros, independente de ser negro ou não,
eles têm que ser envolvidos com muito amor, né? E quando há o embate, colocado amor, ele... se não tiver amor, não tiver amor, Sim. não consegue fazer. Não consegue. Sim, e quando é colocado em embate, é mostrado para ele, dentro de algumas leis, né, o que ele fez. E com isso, faz ele refletir e amorosamente com os entes queridos deles, que também nos auxilia, também nos trabalhos, né? Que é o que a Rita falou, que muitas das vezes Gente, vocês ela conseguem. é a esposa, Muito bem feito. Ó, o relatório foi muito bom e muito bom, tá? Legal, bem descrito. Eu queria fazer um exercício. Vamos ver se todas nós, vocês ouviram a leitura, né? E todos já fizeram o seu resumo, sabem do que se trata. Quais as leis que foram usadas? Para esse caso? Isso. Para buscar o Mago Negro, qual foi a lei? Para todo mundo, tá? Não é só para vocês, não. Para buscar o Mago Negro, qual foi a lei usada? Foi a 10ª, Rita? Qual é o nome da 10ª lei? Qual que é o enunciado? Lei da ação... Não, acho que não é. Lei da ação telúrica sobre espíritos encarnados que evitam a reencarnação. Não é essa. Ó, É a lei da dissociação, não é? lei de ação à distância. Como que se encontra alguém no plano espiritual? O médium desdobra e vai buscar. O médium, todos nós temos sensores, não temos? Desdobra o médium e o médium vai, todos os médios, na verdade, vão buscar esse espírito. Então, usou a 3ª lei, lei de ação à distância. Tá? Um médium, com toda certeza, ou um grupo de médios foram projetados para o plano espiritual e saiu caçando o sujeito. Quando liberta o guarda e faz a liberação da hipnose, qual a técnica que se usou? Tem um nome, a gente faz muito lá no grupo. O Malu está fazendo com primor. Ele tá... É a despolarização de memórias, não é? Muito bem, exatamente. Apagou todos os registros da hipnose dele. Tem uma outra lei. Para o reencontro. Qual lei que foi aplicada para encontrar esse guarda? Lei da sintonia psíquica. Então, agora nós vamos começar a pensar, quando houver um caso, você vai começar a pensar qual lei que entrou. Nós temos mais uma aula próxima que vai falar só de técnica. Técnica, diametria, periatria são técnicas. Então, vai falar só das técnicas. E aí eu vou colocar vários casos para a gente buscar identificar as leis e as técnicas que foram usadas. Deu para entender aí? Gente, foi maravilhoso. Na verdade, são só 13 leis. É isso? 13 leis e 8 ou 9 técnicas. Não lembro com certeza se é 8 ou 9, mas são 8 ou 9 técnicas. E outra coisa, Rita, essas leis todas elas são nessa sequência? Porque teve alguns lugares que eu procurei, elas não batem, não é, Malu? Não batem vamos supor, a 13ª não está na 13ª, tá? De repente lá na 11ª, 9ª. Tem isso também? Ou a ordem não tem? Posso falar? Aí, mas o que aconteceu? Eu também tive esse problema. Só que aí eu fiz uma busca, porque como a gente está usando o Dr. Lacerda, então eu fiz uma busca específica, segundo o Dr. Lacerda, porque realmente, Lu, começa a parecer assim, bagunçada a coisa. E até coisas assim que não tem nessas 13 leis a gente encontra. Mas aí como a gente está usando o Dr. Lacerda, então eu coloquei aí e fui embora, porque senão a gente não ia conseguir. Boa, boa, boa. Nós usamos a apometria lacerdiana, nenhuma outra. Inventaram a apometria de tudo quanto é jeito, vocês imaginaram. Tem apometria até do planeta Marte. Nós estudamos a base, assim como na Espiritismo, Kardec, a apometria do Dr. Lacerda. Ele é o criador, o desenvolvedor, eu sigo o Dr. Lacerda. Porque tem uma miscelânea de técnicas que foram criando e que a gente pode conhecer, pode, mas você tem que primeiro saber qual é o certo.
Rita, não, isso eu sei. Eu falo assim, às vezes você pedia para chamar aquela lei, mas ela não entrava na 13ª. Vinha a lei, mas em outra numeração. Você tem que pedir, ou você pega o livro, vou pôr lá o livro do Lacerda, lá tem as leis, tem que, senão vem bagunçado mesmo. Esse livro dele, eu até comecei a baixar, mas daí caiu meu sistema e eu não consegui. É 156 páginas, o livro dele, que fala de todas as leis, de todas as técnicas, segundo o doutor Lacerda, é o livro dele mesmo. Eu acho importante, Rita, a gente ter esse livro, porque dali qualquer dúvida, nós vamos estar com ele à mão, não é? Ele só escreveu 2 livros. E esses 2 livros ali tem tudo que nós precisamos. Então, por favor, guardem. O doutor José Lacerda, é ele que nós seguimos. Eu trabalho com a apometria lacerdiana. Comecei na apometria, minutinho, tá? Onde eu comecei, era apometria, como que eles falavam? Quântica. Quando eu separei do grupo e fui estudar sozinha, eu optei pela doutora Lacerda, não tem tanta coisa, sabe, tem coisa que é umas coisas muito doidas, aí pega 21 chakras, pra que eu vou aprender 21 chakras se nós só temos 7? Pra que eu vou aprender 21? Nós não usamos 21, nós usamos 7. Nós aqui terreno, 7 básico, né? Os 7 básicos, na verdade 8. Eu incluo o esplênico. Então, umas coisas loucas, sabe? Eu prefiro, acho ela respeitável, responsável, funciona mesmo. É matemática, 2 e 2 dá 4 mesmo. Não dá 5, nada, dá 4. Então, nós vamos seguir sempre o doutor Lacerda. Ok? A Tatá vai falar, depois eu quero te mostrar o negócio. Pode falar, Tatá, muito obrigada por aguardar. Assim, eu queria perguntar, tipo assim, numa única sessão de apometria, se a pessoa está sentindo várias coisas, ela não sabe o que ela tem, se consegue descobrir se ela está tendo, vamos supor, um caso de resgate em mundos paralelos, ou se é vampirismo, ou se é outra coisa, numa única sessão? É uma única sessão mesmo. Tem tudo. Quem traz isso tudo, na verdade, já vem programado, a espiritualidade já programa o atendimento daquela pessoa. Então, a gente não inventa. Quem conduz o trabalho são os mentores. Então, tudo já, olha, nós vamos atender, eles já sabem. Nós vamos atender fulano, ciclano, ciclano. Quando a gente faz com antecedência, melhor ainda, eles já programam, eles já sabem, eles já estudaram, eles já rastreiam. E quando você abre a frequência, já vem o que tem que ver. Não veio, não inventa. Naquele dia, é aquilo ali. Não adianta inventar. A Luciana também quer falar. Mas eu quero falar de uma situação que às vezes ocorre. É isso que eu ia falar, que às vezes a pessoa não está pronta para ver aquilo também, né, Rita? E às vezes, não é só questão de estar pronta. Aquilo é o necessário para aquele momento, é o necessário. Ó, eu ia te perguntar a respeito desse livro. Eu tenho ele, mas eu comecei a ler, mas eu achei ele muito difícil. Nós vamos usar Energia e Espírito? Energia e Espírito. Vai usar? Porque eu comecei a ler, Rita, mas eu fiquei um monte de... Você não precisa ler o livro inteiro. Você consulta o que você quer saber na hora que você precisa. A gente vai usar ele durante o curso. É um livro de consulta. Se a gente for pegar esse livro... é muito técnico, não é? Eu achei que ele tem muito... Você pesquisa o assunto que você quer, usar ele para consulta. Né? E... Muito legal. Agora, tem pessoas que às vezes acham que a apometria é assim. Eu engano que às vezes lá no grupo eu fico explicando. Tá vendo? Você fala assim, eu tô com problema financeiro. Eu tô com problema financeiro, minha vida não vai para frente. A espiritualidade vai apresentar o que for melhor para a pessoa naquele momento. Se o problema financeiro dela está sendo manipulado, eles vão trazer quem está manipulando. Se o problema dela financeiro é kármico, não vai ter jeito. Geralmente nem resposta tem. Sabe que em 2012, que meu pai faleceu em julho, aí eu pedi para tirar férias no serviço, porque meu pai já estava doente, estava já 15 dias no hospital, aí meu chefe não queria me dar férias, aí só quando meu pai faleceu que ele me deu férias, aí depois eu voltei, ele me colocou para a rua, e eu tinha um relacionamento, e logo depois terminou também, tudo junto.
E aí, eu ia numa senhora que era evangélica, que ela benzia em casa mesmo, assim. E ela falou na época que tinham feito trabalho e tal, para mim perder as coisas aos poucos. E aí, não sei, né, se foi, como eu não conhecia essas técnicas e tudo. Olha, Nossa história é muito, muito parecida de verdade. Nossa. tem que ter cuidado, porque tem gente que gosta de falar que você tem trabalho para te cobrar e você gastar. Não, mas ela não cobrava. Aquela senhorinha era evangélica, ela dizia, ai, me dá 5 pila. Ela vendia pão em casa. Tá Era, cobrando, tá cobrando, né? tá cobrando. Não é gratuito. Tem interesse. Tudo aquilo que entrou em interesse pessoal, melhor você isolar. Entrou em interesse de qualquer espécie, já não é confiável mais. Uma coisa a gente tem que entender. Se alguém desejou o mal e o mal pegou, a culpa é minha também. Pois é. Olha, o que eu estava fazendo com a minha energia lá no pé? Porque vai energia ruim entrar, porque a minha também está ruim. Concordam comigo? Você não está rezando, você não está vigiando, você não está... Você está aberto com aquilo. Ô, né? Rita, Assim, deixa eu te no fazer uma caso, eu também, pergunta. meu pai estava doente, eu estava sofrendo. Agora, veja bem, seu pai doente, você sofrendo, como é que não estava sua energia? Principalmente porque Aí não tinha como não pegar, né? pela maneira como você relata, se percebe que você não era dada a reza nessa época. Eu não ouvi nenhuma citação que me fizesse... de oração, de hábito. Não, assim, é que assim, ó, minha família sempre foi muito católica e tal, de ir na igreja todo domingo e tal. Aí, quando eu era criança, eu frequentei um pouco a evangélica, ia nos cultos dominicais, nos cultos não, na escolinha dominical. Só que depois minha mãe inventou de perguntar para o padre se eu podia continuar, eu e minha irmã, né, a gente podia continuar indo na evangélica e na católica. Aí o padre disse, não, não pode. Aí ela não deixou mais a gente ir na evangélica. Só que eu nunca gostei da católica, eu nunca entendi, eu era criança, não entendi aqueles textos difíceis e tal. Tudo que eu aprendi foi na evangélica. Porque na evangélica, na escolinha dominical, tinha uma didática melhor para crianças, né? E tem mesmo, de fato. Então, aí depois, na minha adolescência, eu tinha 16, 17 anos, eu não quis mais ir, eu ia na missa todos os domingos, e depois eu não me encontrava, eu não quis mais ir na missa. Aí eu fui conhecer igreja evangélica, fui conhecer igreja messiânica, fui Umbanda, e eu não me encaixava em nada, porque assim, até voltei na evangélica depois de novo, aí eu gostava dos cultos, só que eu não acredito, eu acredito que existe vida após a morte, eu acredito em reencarnação, eu não podia continuar frequentando. Não encaixa, né? Aí tudo tinha um porém, que eu gostava de uma coisa e não gostava de outra, então... Assim, eu sempre fiz foi minhas orações, agradecer, mas assim, de seguir alguma coisa... eu padeço disso tudo, eu gosto de todas. Em todas eu encontro uma coisa que me alegra. Todas elas têm algo de bom, mas... Eu também gosto de todas. Aí, 2016 e 2017, também eu estava frequentando um cursinho no Centro Espírita. Aí, sabe o que eu saí de lá? Eu desisti. Porque o professor do cursinho falou que não existia esses negócios de magia negra, disso, de aquilo. O espírita não sabe. Sim, era kardecista. Não, eu acredito que existe, porque eu já passei por isso, então... Não Kardec não deu tempo dele se aprofundar nessa parte, na parte esotérica, ele não deu tempo. Ele só colocou o basicão lá, o Livro dos Espíritos, e os outros 5 não deu tempo, ele morreu muito jovem. Mas a parte básica ele fez. Depois ele voltou, como Chico Xavier, aí escreveu um monte de coisa, aí ele escreveu os livros da André Luiz, a André Luiz já fala um pouco dessas coisas, a André Luiz já fala dos mundos das trevas, mas também não foi tão profundo, porque ainda tinha muito que ensinar sobre a responsabilidade da reencarnação, porque o Chico trabalhou muito a questão evangélica do espiritismo, que é o sentido do Cristo mesmo. E de verdade nós precisamos mais de Cristo do que de qualquer outra coisa. Cristo no sentido de viver a boa nova, os ensinamentos. Também não deu muito tempo. Aí veio Robson Pinheiro, Vanderlei de Oliveira. 2 últimos, aproveitem, são os 2 últimos que virão, nesse tempo que nós estamos aqui, confiáveis. Eles já trazem o mundo lá das trevas, já trazem toda a sorte, explica tudo sobre magia, tudo, abre o jogo. E o Ramatiz, que sempre abriu o jogo, mas o Ramatiz sempre foi proscrito
pelo Espiritismo, infelizmente. O Espiritismo não aceita a Ramatiz. Então, nós temos a Ramatiz e esses dois médios. Existe sim, eu já coloquei, ponho de novo, Magia de Redenção. É o livro do Ramatiz. Ele fala que o planeta Terra é um dos planetas que mais se estruturaram com a magia. Se faz magia pra caramba nesse planeta. Sim, aí sabe que aí 2000, acho que foi 2015, não. Ó, tá dando um probleminha aqui, vamos ver se eu resolvo. Esse computador tem hora. Pronto. Pode falar. Acho que foi, eu não lembro qual ano, mas acho que 2013, 2014, eu acho por aí. Acho que logo depois que meu pai faleceu e tal, né? E aí eu ficava naquelas, porque aí essa senhora evangélica me dizia que tinham feito lá a macumba para mim. Aí na igreja evangélica também falavam, né, que eu vi. E aí eu sempre ficava na dúvida, será que existe, será que não existe? Lá no Allan Kardec o cara já falou que não existia. Desculpa interromper. Você sabe que existe. Sim, agora sim. E eu não posso quebrar o seu sigilo, porque você sabe muito bem que existia realmente. Então, sim, realmente existia. Mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar para saber como é que eles conseguiam fazer. Aí eu achei os vídeos do Hélio Couto e comecei a estudar e ler todo aquele caminho das palestras dele. Aí ele fala que existe muita magia, que é a mesma coisa que é uma física quântica, né? Feita para o mal. Aí, para mim, fez sentido. A energia ela não tem, ela vai se tornar a polaridade que a pessoa desejar. Ela é neutra, energia é neutra. Então, vamos lá. Pegou macumba, você já sabe que você andou errado. Algum momento você off. Mas isso eu acho, tipo assim, tá, tudo bem, eu baixei minha frequência, mas no caso de uma pessoa, quem é que vai estar 100% do tempo alegre? É o que o Ramatiz diz. Não existe isso. Nós somos vítimas mesmo. Por quê? Primeiro, a gente come carne. A gente tem um monte de coisa que já abaixa a energia da gente. A gente gosta de rede social, tem muita fofoca, a gente entra na fofoca da rede. Tem as novelas da Globo, uma baixaria. A gente assiste as novelas da baixaria. Abaixa a frequência da gente. O Ramatiz diz para nós, olha, é impossível um encarnado, uma magia não pegar no encarnado. É muita. Nós temos muita, mas não vamos tirar nossa responsabilidade. Porque se cuidar, que nem agora nós aprendemos, gente, nós aprendemos a cuidar da nossa energia, não aprendemos? A vida melhora ou não melhora? É uma paz, é outra. Gente, tem as técnicas, tem os gráficos e tem o aprendizado. Só não melhora quem realmente não para ler, para entender, para refletir. Aqui todo mundo é muito inteligente acima da média. Olha lá, Dirce. A Dirce, quando chegou, tinha cara de vovó. Ó, a cara da Dirce, como que tá. Olha lá. Secretária executiva, tá com cara de secretária executiva. Por quê? Implementou na vida dela. Implementou o aprendizado, pratica. Eu posso dizer que a minha vida é muito boa, não é melhor, porque ainda sou muito indisciplinada, que poderia ser melhor. Eu ainda tenho muita indisciplina, eu ainda fico muito irritada com algumas coisas, eu ainda tenho uns chiliques, sabe? Que eu me dou ainda ao luxo de ter uns chiliques. Então, poderia ser muito melhor, mas eu ainda gosto dos pezinhos no erro, entendeu? Mas é isso, gente. Rita, mas a gente tem muito que aprender. O dia a dia é um aprendizado, né? Às vezes, aquele dia não deu certo, aí no outro a gente tenta, mas assim, é um aprendizado enorme a vida da gente. E o meu tempo é muito curto. Aí eu tenho que me virar, mas assim, nem sempre eu faço aquilo que eu deveria fazer. Mas eu falei que o curso me enriqueceu muito, muito mesmo, sabe? Eu creio que todas nós, né, gente? Acho que está enriquecendo bastante. Eu gostaria de me dedicar mais, mas infelizmente a gente vai fazer dentro do possível. Gente, a Dirce estabeleceu a justiça aqui. Todas aqui melhoraram muito de quando chegaram. Todas. A Geralda, na segunda semana, já era outra mulher. Na segunda. Ela foi rápida, ligeirinha. Na segunda semana, já era outra mulher. Todos mudaram, melhoraram muito. Vânia, é outra aparência, é outra. É outra fisionomia. O Michael, então, tá lindão, né? Tá bonitão. Cuida direito dele aí, mano. Você entendeu? A Renata tinha um jeito austero, não tinha um jeito austero assim. Eu olhava para ela, eu tinha medo. Falei, essa menina, ela é brava, ela vai ficar brava já comigo. Então eu fui pelas beiradas, assim. Hoje é todo mundo com uma cara boa. Luciana, né? A Luciana tá sempre falando. Ai, a Luciana é um doce de coco.
Só uma bala de cocada. Gente, a Luciana era braba pra caramba. A Malu na segunda reunião também já era outra pessoa. E só tem melhorado. Tá todo mundo fazendo certinho. Às vezes eu gosto de ficar ressaltando alguma pessoa, porque eu fico olhando aqui, eu falo, não, mas tá bonita demais, meu Deus. Aí eu fico admirando vocês, fico mesmo. Eu fico olhando, eu olho, eu já falei para vocês, eu observo vocês muito. E observo mesmo, eu observo, eu fico lendo as pessoas. Aí eu fico vendo as maravilhas que vocês são, gente. Vocês são maravilhosos. A nossa aula foi incrível. Vocês gostaram que eu coloquei a colher de pau no trabalho de vocês? Posso continuar colocando? Eu achei que também abriu também uma outra forma de vocês também repensarem a aula, né? Ok? Então esses resumos todos eu mudei de ideia. Eu vou colocar eles todos lá na plataforma, acho que é melhor. Aí todo mundo pode usufruir, né? Quem vai pôr no grupo, o WhatsApp já é sobrecarregado também, vamos reduzir o WhatsApp. Vocês podem apagar todas as coisas do WhatsApp para que vocês quiserem, que quinta-feira é outro assunto. Foi sensacional. O Michael está fazendo uns resumos assim, que eu falo, meu Deus, esse menino nem sabia o que era apometria ontem. Ele fala como se fosse a coisa mais trivial da vida dele. Meu Deus, que coisa incrível. Olha, detalhe, hein, Rita? Essa aula aí que a gente fez, essa apostila, cara, eu me vi aquele primeiro dia que você vem aqui, eu falei, cara, mas o que tá acontecendo, né? Aí, nas apostilas agora, tipo assim, falei, caramba, então foi isso que aconteceu com aquele espírito que tava comigo, que ele tava me perseguindo e tal, aí eu entendi toda a dinâmica que você fez, aí eu falei, caramba, que legal, cara. Eu falei, pô, agora a gente tá mais perdido. Que legal, a ficha caiu. Ó, a capacidade de comparar e fazer associações. Isso daí é mente geniais, entendeu? Que pensam uma experiência que transforma aquela experiência em aprendizado. É incrível. Olha, tem pessoas que têm anos para pensar isso tudo, e isso se tornou um aprendizado. Vocês são incríveis, gente. Vocês são extremamente inteligentes. Eu tenho certeza que vocês são... Pode falar. Agora eu entendi para que serve os estralos. Ah, agora entendeu. A contagem também. Tudo faz fazer sentido, não é verdade? Então a gente vê, a gente está trabalhando, não é como a crendice, é uma ciência. Pode parecer, estão imitando os umbandistas. Não, é que os pretos velhos, eles dominam a apometria. E eles já sabem a apometria, ó. A apometria não é nova, não, ela é mais antiga que o planeta Terra. Ela nem é do planeta, ela foi trazida de outro lugar. Rita, quando eu pegava a apostila para fazer os campos de força, eu entendia, porque tinha alguns que era até 7, tinha uns que era até 5. Aí, sem querer, entendi. Quando faz a pirâmide, é 5. Né? Eu falo, olha, 5, exato. 5, não é 7. 1, 2, 3, 4, 5, você criou uma pirâmide. Porque tava lá, 5. Falei, mas gente, por que foi? É 5 ou que é 7? Aí que caiu a ficha, né? Caiu. É assim mesmo. Uma coisa que eu queria falar, e ainda bem que não acabou, não vai passar batido. Por que que a gente leva o Mago Negro lá no templo do passado para ele encontrar com o mestre que iniciou ele? Quando eram feitas as iniciações, eram criados campos magísticos em torno do mago de proteção que duram por milhares de séculos. E ele se torna Mago Negro e continua se apropriando desses recursos. Quando a gente leva ele, é para tirar dele. A gente diz assim, entregue as suas armas. O que é para quando diz para um soldado entregar a arma dele? Para ser destituído de um poder. Para que ele realmente sinta a dor da má escolha que ele fez. E ele sai de lá totalmente depenado, sem nenhum poder, sem nenhuma, vamos dizer assim, proteção, ele se torna zero de novo. Aí ele tem que recomeçar, porque uma vez mago, ele sempre vai voltar a ser mago, porque não tem como. Só que aí ele vai fazer novas escolhas. Ele vai começar do zero, buscando de novo, resgatar, merecer, sofrendo absurdamente, porque as vítimas, a maioria das vítimas não abandonam a vingança.
E cria-se também muita inimizade, o mago negro, porque ele é absoluto, ele faz o que bem entende, então ele tem N inimizades. Depois que ele é destituído, recomeça os abusos, ele sofre muitos abusos, o sofrimento é intenso. Mas é a consequência, pode falar, Papá. Eu li, acho que foi nessa apostila, que o mago negro, ele é pago para fazer o trabalho, né? Mas... Geralmente, o mago negro tem um médium encarnado que ele usa para receber os pedidos de trabalho. Ele é pago, não é com dinheiro, ele é pago com ectoplasma. Isso que eu não entendia como. Dinheiro lá é o quê? Energia vital. Eles não precisam de dinheiro lá, eles precisam de energia vital, porque não é a energia que faz tudo, que constrói as coisas? Que alimenta, constrói, é o quê? Matéria-prima, né? Lá no nosso trabalho, qual é a matéria-prima nossa? A nossa energia, que é produzida por quem? Esplênico, chakra esplênico, e o corpo do pretérico. Os dois trabalham em sincronia. O chakra esplênico absorve energia prana e telúrica, e energia da própria natureza também, rios, mares, selvas, florestas, vegetais, e ele transforma isso tudo em vitalidade no nosso corpo, os nossos campos, nossos chakras, em chakras meridianos, diz, né? Tudo isso é alimentado, é uma dinâmica, e a produção maior está no corpo do pretérico. E é ele quem administra do pretérico, que administra a distribuição para todos os corpos dessa vitalidade. Então, do pretérico é um corpo extremamente necessário, inteligente, trabalhador, ele é o burro de carga do agregado. É ele que alimenta tudo. Quando a gente recebe uma energia, ou que venha dos corpos superiores, negativa, de memórias negativas, coisas que faz o descenso, ele começa a trabalhar ativamente para que não chegar no corpo físico. Toda a missão dele, uma delas, a mais importante, proteger o corpo físico. E mesmo assim, a gente não cuida bem do nosso corpo físico. A gente põe para dentro o que não deve, a gente põe para fora o que não devia, né? Fala o que não precisa, come o que não deve, e pensa o que faz o mal danado. Nós envenenamos o corpo físico com o falar, o pensar, o sentir e o agir. E esse trabalhador, ele é incansável nos protegendo. E ele é extremamente visado. Foi muito legal. Vamos encerrar por aqui, porque nós ultrapassamos já 15 minutos, né? 22 tempo está de bom tamanho. Porque a gente gosta de conversar. Eu também sou conversadeira. Então, eu fico aqui a noite inteira palestrando. Foi ótimo. Vamos encerrar. Agora é a hora de fazer as mãos de luz. Então, vamos lá. É o que eu vou fazer. Então, nesse momento, vamos colocar nossas mãos sobre a cruz da costa e vamos fazer um movimento como se a gente estivesse movimentando uma bolinha e vamos ampliando essa energia e vamos colorindo com o verde, com o azul, com o rosa, com o amarelo, com o violeta, com o roxo e, por fim, o branco resplandecente. E vamos levantar nossas mãos ao alto e oferecer aos guardiões superiores da humanidade para que possam usá-la, principalmente no Hospital Mãe Maria, toda essa energia de amor, de tranquilidade, de paz. E trazemos o restante para nós, no nosso chakra cardíaco, para poder renovar todos os nossos chakras. Que está feito, haja luz, muito obrigado. E assim seja. Vamos agradecendo a todas as equipes, a todo o apoio, aos guardiões, Exus, aos guardiãs, aos pretos e pretas velhas, aos caboclos, que também fazem a proteção e a ajuda energética, juntamente com os elementais, terra, fogo, água e ar. Peço a esses amiguinhos que retornem aos seus nichos junto à natureza, não ficando aqui, para que vocês não corram riscos desnecessários, meus amiguinhos. Eu os convido para que retornarem na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, nos auxiliando. Gratidão, que Jesus os pague toda a ajuda que vocês nos prestam. Vão em paz, e assim, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e Dona Isabel de Aragão,
encerramos mais uma reunião de estudos do curso de apometria. Boa noite, bom descanso para todas vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada. Valeu, valeu. Muito obrigada. Juntos. Somos mais fortes. Yes. Meninos. Até amanhã. Obrigada, gente. Valeu, foi maravilhoso. Continue assim. Tá linda, Vânia.